Fala galera do Revalidei, vamos para mais um checklist. Dessa vez, uma prova que eu conheço bem, porque eu fiz a prova de 2016. Para quem não sabe, eu reprovei nessa etapa prática, né? Foi a primeira vez que eu havia tentado a prova do Revalida e fiquei na estação prática. Por isso, hoje quero trazer para vocês a minha visão de pelo menos 5 aqui, né, dos 10 checklists e o que eu consegui visualizar lá dentro, dessa vez sem surpresas, né? Aqui eu sei muito bem como aconteceu cada estação, sei como estava descrito, como se comportou o ator, então quero trazer para vocês com um pouquinho mais de riqueza de detalhes. A primeira estação que nós vamos falar é a estação de enxaqueca, né? Uma estação clássica da clínica médica. Vocês vão observar que foram pontuados pequenos detalhes da anamnese que são muito importantes para você fechar o diagnóstico de enxaqueca. Vamos iniciar e aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre o checklist. Identifica-se, cumprimenta e acolhe o paciente de maneira adequada, mantém postura receptiva, expressão, e aí ele especifica, né? Expressão facial, direção do olhar, tronco voltado para o paciente sem cruzamento dos membros superiores. Se vocês já viram todos os outros checklists, vocês já sabem que esse é o comportamento padrão para o médico que está tentando a prova do Revalida. Investiga hora de início da crise atual, duração da cefaleia e febre. Ou seja, o paciente chegava para a gente com a queixa de cefaleia, era uma paciente do sexo feminino, ela chegava com a queixa de cefaleia intensa e ela falava que acontecia de vez em quando, algumas oportunidades esporádicas e não associava febre, né? Não associava nenhum outro sintoma que nos fizesse pensar em alguma outra patologia. Então, ali pergunta, investiga, né, horário de início da crise atual, duração da cefaleia e febre. Adequado somente se investigou todos os itens. Investiga uso de medicação para a crise atual. Ela falou que havia tomado dipirona, tá, mas não havia melhorado a cefaleia dela. Investiga características da migrânia. Dor hemicraniana pulsátil, náuseas e vômitos, vertigem, fotofobia, intensidade da dor, interferência da dor com atividades habituais, porque a gente sabe que a enxaqueca é uma patologia incapacitante, né? Então é importante nesse momento você perguntar para o paciente ou para o paciente: você consegue trabalhar? Você consegue fazer as suas atividades do dia a dia enquanto você está numa crise de dor de cabeça? Muito provavelmente o paciente vai falar que não, tá? Isso aí nos leva a pensar em enxaqueca. E ali considerava adequado se você investigou pelo menos 2 das características. Me lembro que a paciente falava que tinha fotofobia, que tinha náuseas em algumas oportunidades e a dor pulsátil. Não me lembro se ela especificava todos os outros. Inclusive, acho que falava também que não conseguia trabalhar, não conseguia produzir, né, devido às crises de dores de cabeça. E esse era um item que valia bem, valia 1,5 ponto se você investigasse pelo menos 2 desses critérios. Investiga a história familiar de cefaleia. A gente sabe que a enxaqueca também tem o seu fator ali hereditário importante. Investiga o uso de anticoncepcional e menciona a realização do exame físico. Nesse caso não era necessário fazer o exame físico, só mencionar você já pontuava. E aí a gente já passa para uma parte do checklist já do tratamento, né? Tratamento sintomático. Indica antiemético, foi uma das queixas da paciente também, né? Que estava com náusea. Indica analgésico não opioide e ou AINE, qualquer um, e ou triptano ou derivado de ergotamina. Então se falasse ali qualquer um dos AINEs, se falasse derivado de ergotamina, se falasse da família dos triptanos, também valia, tá? Lembrando que para o tratamento de crise da enxaqueca é importante sempre utilizar um AINE ou um triptano, tá? O naratriptano ou sumatriptano, que são medicações bem eficazes para esse tipo de patologia. Orientação e prevenção. Esclarece a paciente em linguagem simples sobre a natureza de sua cefaleia. Ok, explicou para ela ali, né, que é enxaqueca, que pode ter ou não um fator hereditário, um fator familiar aí que influencia, algumas coisas que podem piorar, que podem desencadear uma crise de enxaqueca. Explica que, com base na história e no exame clínico, não é necessário realizar exame de imagem. Me lembro que a paciente perguntava também se não era necessário fazer tomografia, tá? Então isso daí você não precisou falar especificadamente para ela de livre e espontânea vontade. Ela te perguntava e aí você tinha que responder que não era necessário fazer nenhum exame complementar. Lembrando
que somente é necessário fazer exames complementares nos casos de cefaleia quando tem alguma alteração neurológica ou quando a característica da dor vem se modificando. Aí é interessante fazer exame complementar para dar seguimento a essa investigação de cefaleia. E o último critério, reforça a importância de acompanhamento com o especialista. Adequado se fizer menção a possíveis tratamentos com beta-bloqueador, anticonvulsivante, antidepressivo tricíclico e parcialmente adequado se somente indicar acompanhamento por especialista. Ou seja, nesse mesmo item, ele pediu o tratamento profilático e o encaminhamento para o neurologista. Então, valia um ponto se você fizesse os dois. Lembrando que você pode fazer o uso de topiramato, você pode fazer o uso de propanolol também como profilático e, obviamente, encaminhar para o neurologista. Aqui não especificou, mas o adequado era você falar que estava encaminhando para o neurologista. Ok? Estação bem clássica de clínica médica, estação de enxaqueca, foi bem tranquila. Me lembro que na época eu tirei uma boa pontuação nessa, em algumas outras eu não tirei. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Até o próximo vídeo.